Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a história do maior bebedor de Coca-Cola que esse mundo já conheceu, Warren Buffett. Fala moçada, eu sou o Caio Borges do Foco no Investimento. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a história do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos e um dos caras mais ricos do mundo. Então já deixa o like e se inscreve aí para fortalecer o canal, beleza? O Warren Buffett ele nasceu em 1930 em Omaha, em Nebraska. E ele nasceu durante a quebra da bolsa, né, depois da crise de 29. Vou começar contando aqui já o que ele falou uma vez que ele estava dando uma palestra numa escola e ele falou desse jeito assim: se eu pudesse falar para vocês escolher qualquer carro que vocês quisessem, independente da cor, independente do modelo, o que vocês quisessem, que ele estaria na sua casa, na garagem da sua casa amanhã. Só que esse carro ia ser o único carro que vocês iam ter em toda a sua vida. Então você ia cuidar muito bem dele, certo? Só que você não vai ter só um carro em toda a sua vida, mas você vai ter somente um corpo e uma mente. Então você tem que cuidar muito bem deles, assim como você faria com o carro. E hoje seu corpo e sua mente estão maravilhosos, mas eles não vão ficar assim pra sempre. Foda, né? E sabe o que é o mais engraçado? O cara come McDonald's todo santo dia de manhã e fala uma coisa dessa. O cara tá com 90 anos comendo McDonald's todos os dias e toma Coca todos os dias. Todo dia de manhã ele pede pra esposa dele colocar um certo valor no dinheiro dele do carro. Eu acho que os valores são 2,61, 2,95 e 3,17 dólares, né? E aí, conforme o valor que ela colocou e conforme o humor dele, de acordo com a bolsa, se a bolsa às vezes tá caindo, tá subindo, ele escolhe o lanche que ele quer tomar. O Warren Buffett, ele sempre foi um dos diferenciados na escola dele. Ele sempre pulava as séries, tão inteligente que ele era. E ele adorava ler também. Os primeiros livros que ele leu foram livros que estavam no escritório do pai dele. E aí chegou uma hora que ele já tinha lido todos, que ele começou a reler os livros. E desde cedo ele já aprendeu a lidar com o dinheiro, porque ele ganhava uma mesada de 5 cents por semana. E ele percebia que aquilo não era suficiente, então ele queria sempre buscar mais dinheiro. E para conseguir mais dinheiro, ele começou a vender Coca-Cola, vender jornais, vender chiclete de porta em porta no bairro dele. E o que ele fala que ele mais gostava de entregar jornais, por exemplo, de porta em porta, é que ele fazia o próprio horário dele, ele era seu próprio chefe. Então desde criança o cara já manjou o poder do empreendedorismo, cara. Isso é foda. Quando ele tinha 12 anos, o pai dele precisou mudar para Washington e aí levou a família inteira, né? E aí, como qualquer moleque, ele não curtiu essa mudança porque ele teve que fazer novos amigos, perdeu os amigos que ele tinha. E aí aquele moleque inteligente da escola rebeldiou, mano. Ele fala que perdeu o interesse na escola quando ele mudou de cidade e começava a atormentar todos os professores. Cara, olha o que ele fez. Na época, todos os professores, eles tinham uma ação, meio que uma ação padrão que eles compravam para poder se aposentar. Era de uma companhia de telecomunicações americanas lá, chamada AT&T. E para deixar os professores doidos, ele foi lá e fez uma operação de short em ações da AT&T. Para quem não sabe, a operação de short é quando você entra vendido na ação. Ou seja, você aposta que a ação vai cair. Aí ele entrou vendido em 10 ações da AT&T, imprimiu o comprovante, foi na escola dele e entregou para os professores. Mas acabou que não teve tanto impacto assim para os professores, porque ele sabia que o Warren não entendia tanto assim de ações, né? Que na época ele ainda era novinho. Em casa, o Warren ele conta que a mãe dele tinha muita dor de cabeça e acabava que ela descontava isso nos filhos, sabe? Ela ficava um pé no saco. Ele, a hora que acordava, só de ouvir a voz da mãe dele, ele já sabia se o dia dele ia ser bom ou ia ser ruim. Até que teve um dia que ele convenceu 2 amigos dele de fugir com ele. E aí, mano, os caras saíram pedindo carona na rua pra ver se alguém dava carona pra eles fugir. Só que aí a polícia parou eles e mandou eles de volta pra casa. E aí o pai do Warren ficou bem bolado com ele, falou: cara, eu esperava mais de você. E pro Warren Buffett, o pai dele era uma grande inspiração, sabe? O pai dele não dava muito sermão pra ele. E aí justamente por isso, na hora que o pai dele falou aquilo pra ele, o Warren se sentiu bem fracassado mesmo, sabe? Porque uma coisa que ele fala é que o pai dele ensinava muito ele, só que ensinava com exemplos, ele não ficava dando sermão pra ele. E aí quando ele fez 16 anos, ele saiu do colegial e não queria fazer faculdade, cara. Na época ele já comprava e vendia ações, então ele já fazia uma graninha. Só que o pai dele acabou convencendo ele de fazer faculdade. Pra quem não sabe como é que funciona as faculdades lá nos Estados Unidos, era basicamente, você mora na faculdade, né? Você tem os dormitórios e tudo mais. Então ele tinha um colega de quarto que ficava puto com ele, cara, porque o cara ficava estudando o dia inteiro. O Warren chegava 15 minutos antes da prova, estudava um pouquinho e tirava nota maior que o cara. E com isso ele conseguiu terminar a faculdade em 3 anos, porque ele já tinha todos os créditos suficientes. E também porque ele já queria sair daquela faculdade o mais rápido possível. Então ele foi pegando matéria e acabou rapidinho. Depois que ele saiu da faculdade, ele queria fazer faculdade em Harvard. Ele tentou uma vaga lá, só que ele não passou na entrevista. E ele fala que não ter passado na entrevista foi uma das melhores coisas que aconteceu pra ele. Porque ele, na mesma época, ele tava olhando depois uma lista com o nome de professores e ele viu lá Benjamin Graham e David Dodd, que são 2 caras que ele já tinha lido o livro deles. Então, olha o que ele fez, cara. Ele escreveu uma carta pros caras e escreveu assim: queridos professores, eu achei que vocês estivessem mortos.
Mas agora que eu sei que vocês estão vivos e dão aula em Columbia, eu gostaria de ir estudar com vocês. E o cara foi aceito, velho, pelos professores. E aí foi justamente com Benjamin Graham que o Warren Buffett conseguiu fazer suas 2 regras dos investimentos. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. E aí, com 21 anos, Warren Buffett se casou com Suzy, morou com ela algum tempo, teve filhos com ela. E aí, com 26 anos, ele voltou a morar em Omaha e criou uma sociedade lá com alguns membros da família dele. O Warren começou a fazer muito dinheiro comprando as famosas empresas cigar butts, que são, em português, pontas de cigarro. Que ele fala que eram empresas que ainda estavam ali no finalmente, mas ainda tinham a última tragada para ele aproveitar. Então, o que ele fazia? Ele comprava a empresa a preço de banana, né, que já estava quase falindo, e torcia para ela subir um pouquinho. Ela subiu um pouquinho, ele vendia com lucro e pronto. E aí, com isso, ele comprou suas primeiras ações da Berkshire Hathaway, que na época era uma empresa têxtil que estava falindo já, estava fechando várias unidades. E aí ele comprou na intenção de fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Ele comprou na intenção de, quando tivesse uma oferta maior um pouquinho, ele vendesse e ficasse com lucro e pronto. Só que aí, mano, presta atenção nisso aqui. Quando ele foi negociar a venda delas depois, ele pediu $11,50. Aí passou um tempo, na época não tinha essa facilidade, né? Você enviava por carta os pedidos, tinha que esperar responder e tudo mais. Aí passou um tempo, os caras responderam ele e ofereceram pra ele $11,37. E o que uma pessoa normal faria? Ah, vou vender por $11,37, né? Eu tive lucro mesmo assim. Ou então eu vou tentar negociar de novo. Aí sabe o que o Warren Buffett fez? O cara ficou puto, ele se sentiu traído pelos diretores e começou a comprar mais ações ainda. Aí, mano, chegou uma hora que ele já tinha tanta ação da Berkshire que ele já virou o dono principal da empresa e foi lá e trocou os diretores que não tinha feito negócio com ele. E aí, será que um cara desse guarda rancor ou nada? Em 1958, o Warren Buffett conheceu o Charlie Munger, que era o braço direito do Warren Buffett, é o cara que inspirava ele. E o Charlie Munger foi responsável de fazer o Warren parar de especular, fez ele começar a procurar por empresas maravilhosas a preços justos, ao invés de empresas justas a preços maravilhosos. Porque o que ele fazia antigamente? Ele especulava, né? Ele comprava as ações cigar butts, esperava variar um pouquinho e vendia o lucro. E aí o Charlie Munger fez ele mudar essa perspectiva dele e fez ele se tornar um investidor de verdade. Galera, as informações que eu tiro aqui é tudo verdade, tá? Que eu peguei de documentário mesmo, que eu vi do Warren Buffett. É o próprio Warren Buffett falando isso. Tem uma parte do documentário que a irmã do Warren fala que o Charlie Munger passou na fila da humildade e esqueceu de pegar a parte dele, porque ele era bem curto e grosso. Ele falava que a melhor forma de tocar uma empresa é se tivesse um homem, de preferência mais de 80 anos, sentado no escritório sozinho, e qualquer outra coisa era bobagem. Tá, voltando pro Warren Buffett agora, você sabe qual que era um dos hobbies dele? Ele sentava e ficava pensando em problemas das empresas, pensando em como podia resolver os problemas, porque ele dizia que resolver problemas da empresa era muito fácil, diferentemente de resolver problemas das pessoas, que ele tinha muita dificuldade de lidar com pessoas. O cara era diferenciado mesmo, cara, ele tinha um dom pra lidar com negócios e com dinheiro fora de série. Mas, como eu disse, ele não sabia lidar muito bem com pessoas, e com isso a esposa, a Suzy, foi se sentindo muito sozinha e tudo mais, até que chegou um ponto que ela não aguentou mais morar naquela cidadezinha pequena, ver todo mundo que ela via todos os dias, e aí ela se mudou, cara, ela se mudou lá pra São Francisco. E aí, mas olha que esposa legal, cara, ela deixou uma amiga cuidando do cara. Você acredita nisso, cara? Ela deixou uma amiga dela, a Astrid, cuidando do Warren Buffett, e passou o tempo, a Astrid começou a morar com ele e depois até se casou com ele. Os anos foram se passando e tudo mais, e o Warren foi fazendo seus investimentos, e chegou um momento que ele investiu numa empresa, junto com o Charlie Munger, chamada de Salomon Brothers, que era um banco de investimento da época. E aí uns dias saiu notícia em todos os lugares falando que aquele banco tinha sua integridade questionável, que estava negociando títulos do Tesouro americano em nome de clientes que os clientes nem sabiam. E aí o povo foi todo mundo duvidando do Warren, que era um dos sócios majoritários da empresa até. E é daí que vem aquela frase dele, né, que demoram 20 anos para você formar uma reputação, mais 5 minutos para destruí-la. A empresa estava devendo 150 bilhões de dólares, cara, e o Warren Buffett foi eleito presidente interino. E aí sobrou para ele dar a cara a tapa lá, né, no noticiário. E aí ele falou basicamente o seguinte: ó, eu sei que a gente fez burrada, vocês têm todo o direito de ficar bravos, mas a empresa emprega mais de 8 mil funcionários. E se não deixar a gente continuar, a gente vai ter que fechar. E ele lutou muito para a empresa continuar, até porque ele acreditava na empresa. Ele tinha uma expressão também que era too big to fail, que significa que é muito grande para cair. Ele acreditava que se a Salomon Brothers caísse, não ia levar só ela, ia cair muita coisa em Wall Street também. O Warren Buffett ligou para o secretário do Tesouro americano, implorando para o cara para manter a empresa de pé. E o que o secretário fez?
foi lá e reverteu a ordem de fechar a empresa. E aí, reputação pequena que o Warren Buffett tinha, hein? E aí o Warren Buffett fez um pronunciamento pedindo desculpa pra galera e tudo mais. E aí uma das partes do pronunciamento dele, ele se voltou exclusivamente pros funcionários da empresa e falou assim: faça a empresa perder dinheiro e eu serei compreensivo. Perca a reputação da empresa e eu serei implacável. Passou um tempo depois, a Suzy, que era a esposa dele, que na época ainda não tinha casado com a Astrid, ela teve um derrame e faleceu. E aí o Warren ficou muito tempo deitado na cama dele, bem triste, sabe? Porque apesar dele ser bastante diferente, os dois ainda se amavam bastante. E ele conta que como ele era uma pessoa que lidava muito com dinheiro, a Suzy era o oposto, ela lidava muito bem com as pessoas, ela gostava de ajudar pessoas, ela fazia vários trabalhos voluntários. Então ela meio que complementava ele e sem ela ele não teria chegado no sucesso. Então depois que ela faleceu, o Warren fez a maior doação da história. Ele doou bilhões de dólares para a fundação do Bill Gates e da Melinda Gates. Warren Buffett falou que no final da vida dele, todos os gastos que ele teve vão totalizar 1% da receita que ele já ganhou na vida. Os outros 99% ele ia doar para os outros que precisavam, porque afinal de contas era recurso que ele não ia precisar e tinha gente precisando. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história desse cara fantástico. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo e me segue lá no Instagram, @eu.caioborges. Tem 2 vídeos aparecendo para vocês aqui agora. Eu tenho certeza que pelo menos um deles vai te ajudar. Então já clica nele aí, vai lá assistir. Eu vou ficando por aqui, um abraço e falou!